Abertura de novos mercados e retomada dos preços ao produtor. Esse é o cenário da suinocultura catarinense, que vive um momento de recuperação. Há pouco mais de um ano, a suinocultura catarinense e brasileira enfrentava uma das piores crises do setor. Produtores com mais de 50 anos na lida abandonavam a atividade e o que se via no campo era um desânimo aparente. Não tem mais como comprar comida para bicharada e vai acha de vender e não ganha nada. Naquele momento faltava milho para o sustento dos animais e o que os produtores recebiam pelo quilo do suíno não cobria nem o custo de produção. Como diz o ditado, nada como um dia após o outro. Neste caso, um ano. 2013 tem sido de boas notícias para a suinocultura. Ainda não o suficiente para superar as seguidas perdas, mas o ano é de recuperação. Os preços pagos ao produtor pelo quilo do suíno vivo têm se mantido firme durante o ano e tem ainda algumas reações animadoras, como nas últimas semanas em Santa Catarina, em que os preços subiram entre 10 e 30 centavos por quilo, variando entre o produtor integrado, na casa dos R$ 2,60, e o independente, em R$ 3,10. É a retomada da qualidade de vida através de uma boa remuneração no meio rural. Muito foi investido nos últimos anos e nós não tínhamos esse retorno na produção. E agora, então, ela começa a acontecer gradativamente. O custo de produção, que se manteve estável, pode sofrer algumas altas nesse período. O clima que cooperou com as safras no Brasil não tem sido o mesmo, principalmente nos Estados Unidos, e isso mexe com os preços no mercado. Para regularizar os estoques, principalmente de milho, o governo segue disponibilizando cereal para regiões de maior demanda, quando não esbarra na logística. Mesmo com estas variáveis, segue o otimismo pela recuperação e a expectativa para os próximos anos também é animadora. Nós temos uma meta, talvez em 2017, atingir 850 mil toneladas de exportação, né, frente a uma produção de 4.200.000. Mas em outro setor da avicultura, o cenário é bem diferente. No sul do estado, alguns produtores já abandonaram a atividade por causa do baixo preço pago pelo frango e o alto custo de produção. Na propriedade de Marcos, nem sinal das 30 mil galinhas que antes ocupavam o local. Só restaram equipamentos e as dívidas dos investimentos que foram feitos. A gente tinha em torno de 12 funcionários, todos eles perderam o emprego, era 12 famílias, e ficou complicado também para o pessoal que trabalhava comigo, que eu não pude mais assumir eles, porque aí o aviário ficou parado e não teve mais como ter serviço para eles e nem renda. Os produtores, que já chegaram a receber R$1 por ave, reclamam que hoje o repasse não ultrapassa os 45 centavos. No aviário de Valmir Fontanella, a produção continua. Ele só não sabe até quando vai conseguir manter o local em funcionamento. A remuneração hoje que as empresas estão pagando, ela está muito aquém daquilo que a gente necessitaria para pagar os custos e para ter algum lucro na atividade. Eu acredito que mais uns 6 meses, um ano, numa situação dessa, a gente vai ter que parar de tocar, vai à falência mesmo. No município de Treviso, também aqui no sul do estado, pelo menos 7 produtores já deixaram de trabalhar para evitar mais prejuízos. Somente nessa propriedade foram investidos mais de R$700 mil. A dívida total dos quase 800 produtores pode ultrapassar os R$100 milhões. Para Emir Tesa, presidente da Associação dos Avicultores da região sul, este é o pior momento da história dos produtores catarinenses. E além de não pagar bem, ainda estão fechando os aviários, deixando os avicultores com a dívida. Se houver uma paralisação, que o prejuízo que o produtor vier a ocorrer por motivo dessa paralisação, que seja ressarcido para o produtor, porque já chega do produtor levar prejuízo. Uma reunião deve ocorrer agora à noite em Uruçanga para definir o futuro dos produtores. E agora a previsão do tempo para essa quinta-feira. Tempo seco com sol entre nuvens na maior parte do período. A temperatura mínima deve ficar em 0 grau na Serra e a máxima em 23 na região oeste. No Planalto Norte, mínima de 6 e máxima de 19 graus. No Vale do Itajaí, Grande Florianópolis e região norte, a máxima não passa dos 20 graus.
No sul do estado, mínima de 12 e máxima de 22 graus. Em Joinville, começou a implantação de microchips em animais de estimação. A aplicação é obrigatória e foi regulamentada através de lei em maio deste ano. Não importa o tamanho, a raça ou o sexo do animal. Cães e gatos de Joinville agora precisam estar devidamente identificados. Os novos, vendidos em pet shops, só podem sair da loja microchipados. Já para as famílias que têm o bicho de estimação há mais tempo, o prazo limite é de 2 anos, que passaram a ser contados em maio, quando a lei foi regulamentada. Jimmy já trouxe o Schnauzer Elvis para implantar o chip. E a segurança de uma dessa perder alguma coisa, de soltar e acabar localizando. O microchip, que tem cerca de 1 centímetro, é implantado na pele, um pouco abaixo da nuca. O procedimento é indolor, é tranquilo e é rápido. O microchip contém um código de barras que funciona como a identidade do animal. O número é cadastrado em um site que armazena os dados do bicho de estimação e do responsável por ele. A identificação é feita por meio de um leitor como esse, que opera em ondas curtas de rádio. No primeiro lote, a Fundação do Meio Ambiente de Joinville adquiriu 10 mil microchips. O custo da aplicação é de R$ 25, mas em alguns casos, há isenção da taxa. A expectativa é que a tecnologia diminua os casos de abandono na cidade. Nós vamos ter a certeza de quantos animais que tem na cidade. Podemos também responsabilizar aquelas pessoas que abandonam os animais. E depois do intervalo tem futebol. Chapecoense empata com Palmeiras e termina o turno da Série B em segundo lugar.